Bom dia a todos que estarão entrando conosco agora ao vivo no nosso programa de domingo do canal Fronteiras do Pensamento Espírita. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for ver depois, em qualquer momento, né? Porque a rede tem essas peculiaridades, né, Arthur? Nós estamos aqui hoje, nós convidamos o Arthur e aqui no nosso bate-papo de bastidores eu descobri que eu acertei em cheio no convite, né? Eu estava comentando com o Arthur e eu assisti uma palestra dele aqui em Goiânia, no Lar de Jesus, claro, online, né, Arthur? Pelo amor de Deus, não dá para ficar viajando tanto assim, mas ele fez uma palestra online aqui para o Lar de Jesus e a respeito do tema A História do Fim do Mundo. E eu fiquei impressionado com o resgate histórico que o Arthur fez. E acho que é um tema da mais alta relevância para nós espíritas, para que a gente esteja conseguindo nos situar no presente de uma maneira racional, de uma maneira onde a gente conjugue espiritualidade com visão científica, como Kardec propunha. Então, o Arthur foi convidado por nós por esse motivo, e eu tenho assim a alegria de compartilhar aqui com vocês, então, a presença do Arthur, que eu quero, Arthur. Então, se apresenta aí, fala um pouquinho de você, para as pessoas saberem do seu lugar de fala, de que ponto de vista você está falando. Fique à vontade, Arthur. Bom dia a todos, agradecemos aí a presença de vocês, agradecemos ao Elias pelo convite, né, de estarmos aqui. Bem, nós somos espíritas desde sempre, né, criados em lar espírita, como se costuma dizer. Hoje realmente estamos bem ligados à questão da divulgação da doutrina espírita. Tivemos aí a experiência de estarmos presidente do Centro Espírita Friburguense, termos passado aí por diversas instituições, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro, e continuamos, né, estudando a doutrina espírita e procurando conectar a doutrina espírita à atualidade, né, porque as pesquisas devem sempre continuar, o espiritismo tem ponto de contato com uma série de conhecimentos e, obviamente, dentro das nossas possibilidades, né, uma vez que não dá para abarcar tudo, a gente vai dando a nossa contribuição, sempre apelando para um senso crítico, mas, obviamente, com responsabilidade, tendo sempre em vista aí as nossas limitações, mas é preciso que nós demos aí os primeiros passos para, quem sabe, conseguirmos chegar até o final da jornada. Ok, Arthur. Gente, eu vou comentar com vocês. Na palestra que o Arthur fez aqui no Lar de Jesus, foi em janeiro, né, Arthur? Foi mês de janeiro, Sim, por aí. parece. Eu até avisei para ele, eu falei, Arthur, a gente não antecipa o que a gente vai conversar, porque eu gosto do efeito surpresa, eu acho que ele traz aspectos muito bons. Então eu disse para o Arthur aqui, eu falei, olha, Arthur, aquele dia você disse que ia ensinar a pescar, mas não ia dar o peixe. E aí eu disse para o Arthur aqui ainda há pouco, hoje eu quero peixe, eu quero ver que cor que é esse peixe que você pescou, né? Eu quero ver que tamanho é esse peixe, se ele é gordinho, se ele é magrinho, se ele é peixe de couro, se é peixe de escama, hoje eu quero esse peixe, né? Porque é um assunto muito sério, essa questão do mundo de regeneração, da transição planetária, das diversas versões que a gente tem para isso. Então, é sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje, e eu quero, o Arthur, começar perguntando para você a respeito daquelas diversas histórias de fim de mundo que você trouxe, tá? Sim. Como que você vê essas inúmeras histórias a respeito de um possível fim de mundo, do ponto de vista, assim, de uma visão crítica que a gente possa apresentar? Por exemplo, se essas histórias sempre existiram, o que a gente pode entender que tem por trás dela, inclusive dessa ideia de um mundo de regeneração, que a gente também sabe que faz parte do pensamento kardeciano, né? Então, como é que a gente pode entender a presença dessas histórias ao longo de toda a história da humanidade? Como você vê isso? Pois é, Elias, há várias maneiras que nós podemos interpretar isso, né? O que eu sinto, o que eu vejo, e que até também alguns confrades nossos mais ligados à psicologia também sentem, é que há algo inerente a nós seres humanos, que é a vontade da mudança. E essa vontade da mudança, obviamente, independente da época em que nós estejamos, sempre vai estar presente. E muitas das vezes nós nos achamos um pouco assim, incapazes de enxergar essa mudança. Nós temos a vontade intrínseca de vermos um mundo melhor, né, de um mundo
com menos sofrimento, com menos injustiças do nosso ponto de vista, né? E, por vezes, nós projetamos essa mudança em algo de uma hora para outra, digamos assim, né? Em algo repentino, em algo que vai acontecer do dia para a noite. E, obviamente, estudando a doutrina espírita, o espiritismo, nós sabemos, pela própria lei do progresso, que esse progresso, esse avanço, para que nós alcancemos efetivamente uma situação melhor aqui no planeta, não se dá tão rapidamente quanto nós gostaríamos. A natureza não dá saltos, como se diz, né? E aí nós ficamos nessa situação de ansiedade, querendo que tudo mude ao nosso ritmo. E nós verificamos, né, ao analisar o próprio desenvolvimento da sociedade, desenvolvimento do ser humano, a gente percebe que realmente é algo bastante gradual, bastante lento, bastante gradativo. E o que a gente, portanto, nota nesses profetas do fim do mundo é essa vontade, e eles acreditam que muitas das vezes isso vem de Deus para nós, que Deus vai intervir, que Deus vai fazer e vai acontecer. Então é sempre algo externo, enquanto que eu particularmente vejo que seja algo interno. Porque nós não precisamos esperar a sociedade modificar-se completamente para nós nos modificarmos. A coisa, a princípio, começa da gente mesmo, né? Por que não poderia começar de nós mesmos essa mudança? Porque a gente tende a tentar esperar sempre do outro ou dos outros. Ou então, como eu disse anteriormente, uma intervenção divina para que as coisas mudem. E os eventos, os adventos de ordem natural, os cataclismos naturais, são, desde os antigos, né, a maneira com que os seres humanos veem essa interferência divina no nosso mundo. Inclusive... Eu tenho um ponto, eu até quero, eu vou puxar esse ponto que você está trazendo aí, eu quero deixar ele mais para o final um pouquinho. Então, eu vou até jogar algumas questões que eu quero colocar antes, para a gente tentar compreender juntos aqui. Eu vejo, por exemplo, no meio espírita, essa ideia de uma transição planetária datada, ela é muito forte. E a gente sabe, e eu até brinco com colegas meus que às vezes não aceitam fazer um olhar, uma leitura assim, analítica, não vou nem usar a palavra crítica, porque as pessoas estranham um pouquinho essa palavra leitura crítica, né? Não é crítica no sentido de criticar, é no sentido de uma leitura analítica, né? Uma leitura analítica da obra kardeciana. Então a gente sabe, quando a gente pega o último capítulo da Gênese, sobretudo o último capítulo da Gênese, e alguns trechos do Evangelho segundo o Espiritismo também, a gente sabe que naquela época parece que até mesmo os espíritos tinham assim, uma expectativa muito grande de uma mudança profunda, mais profunda. A gente percebe pelos textos, a gente inclusive tem um texto que fala, não ouvis já o ruído da tempestade que se aproxima, né? Então, assim, tudo isso parece ter marcado muito o imaginário espírita, e eu observo, por exemplo, que os espíritas, em função disso, a gente passou a esperar essa transição planetária. Até eu vou brincar com você. Você falou muito bem dos profetas diversos daquela época, e eu notei que você não entrou muito nas profecias espíritas, né? Talvez até por respeito aos ouvintes. Mas por enquanto, não. Eu acho que é interessante a gente discutir as profecias espíritas, né? Porque os próprios espíritos, na época de Kardec, aguardavam essa transição para muito breve. O Hahnemann imaginava que a coisa estava por um fio de aranha, né? Então, assim, a gente percebe que o próprio Kardec parece ter mais ou menos acreditado que essa transformação se daria brevemente, tanto que ele imaginava, ele imaginava que o século XX seria o século em que se estabeleceria na Terra um mundo de regeneração. E isso não aconteceu, né? Então, eu costumo dizer, depois o Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, imaginou que isso se daria com a Segunda Guerra Mundial. E isso não aconteceu, né? Temos que ser honestos. Eu penso que a gente tem que ser honestos. Depois, o Divaldo psicografou... Aliás, tem até uma mensagem publicada na FEB, em 1974, que anunciava para os 25 anos finais do século passado.
E não aconteceu. Depois o Divaldo com as crianças índigo, falando que haveriam seres vindo de Alcione para promover essa transformação que estaria na virada do milênio, não aconteceu. Depois o Divaldo achou que poderia ser o tsunami de 2004 nas Filipinas, que tirou a vida de 280 mil pessoas. E parece que também não aconteceu. Depois isso foi transferido para 2011, 2012, e agora acharam que o próprio Divaldo associou, né, com a possibilidade de ser a pandemia, e como vimos que a pandemia parece que também não aconteceu, já estamos imaginando a Terceira Guerra. Como é que você vê essas coisas no próprio meio espírita, essa expectativa nossa, e o que você sugere para a gente enquanto um olhar racional sobre essa expectativa? Eu vejo como uma espécie quase que de atavismo ancestral. Nesse estudo que você se refere, nós apresentamos, né, o fato de que, desde antes de Cristo, já se faziam essas previsões, se tinha essa expectativa de mudanças, né? E o que notamos historicamente falando é que o grau de acerto aí se aproximou de zero. Isso nós temos falado insistentemente nos nossos últimos estudos lá no meu canal. Então, isso parece que não nos serviu de lição ainda. Nós sempre estamos achando que é a nossa época a derradeira, é a nossa época aquela que vai realmente representar a transformação. Enquanto, como dissemos anteriormente, isso é tão lento, isso é tão gradual, que nós certamente não nos aperceberemos quando chegarmos lá. No entanto, como você mesmo está dizendo, nada aconteceu. Por quê? Porque a gente não nota mudanças substanciais e temos a exata noção, e essa noção não é falsa, não é pessimista, de que nos encontramos ainda muito distantes desse mundo de regeneração tão, tão desejado por todos nós, né? Então, os erros têm se repetido, né? Essa ansiedade aí, digamos assim, em querermos que as coisas mudem, continua, e, por vezes, né, os espiritualistas acabam se deixando levar por essa vontade toda, né, esse entusiasmo, principalmente perante alguns fatos, né? Você citou aí a pandemia, tem as questões das guerras, tem as questões dos fenômenos naturais, principalmente os cataclismos geológicos, como prenúncios de grandes coisas. No nosso ponto de vista, essas coisas são fruto justamente da nossa atual condição de planeta, de mundo, de provas e expiações. Se essas coisas existem, é que estão em conformidade com o mundo que nós vivemos, né? Então, E até me parece que os cataclismos, se a gente fosse uma sociedade mais, vamos dizer assim, mais harmonizada, mais pacificada, mais prudente, mais previdente, como Kardec coloca lá na questão dessa análise dos flagelos destruidores, né? Se a gente fosse uma sociedade mais organizada, os cataclismos não seriam problemas de grande relevância, porque a gente saberia lidar com eles, né? E aqui tem uma observação do Adolfo, que eu queria que você comentasse. Ele disse: eu estou passando por um momento de desesperança total. Você acha que o fato de a gente não ter essa transição planetária à vista, ou esse mundo de regeneração à vista, como se pensava, isso é motivo para nos tirar a esperança? Como você vê isso? de maneira nenhuma, né? Nós não temos, como eu disse bem no início, nós não temos que condicionar a nossa felicidade com o coletivo. Não quer dizer que nós não devamos nos preocupar com os outros, que não devemos nos preocupar com a humanidade. No entanto, temos que ter a consciência que nós não vamos mudar o mundo no sentido real da coisa, porque a evolução, o progresso, ele começa no indivíduo. Então, imagine um esperando pelo outro. Imagine que, vamos imaginar uma situação meio que corriqueira. Eu quero comprar alguma coisa, uma maçã, e fico esperando o outro comprar. Não, eu vou dar a vez para ele comprar primeiro, ou nós vamos
juntar as pessoas no mesmo horário para ir lá comprar aquilo que eu quero. Então, acaba que não dá certo, né? Não há uma sincronia, não devemos esperar uma sincronia completa, porque nós sabemos que cada indivíduo é um universo praticamente em separado, né? Cada um tem o seu próprio ritmo. Nós devemos seguir o ritmo da sociedade? Se o mundo vai mal, nós temos que continuar seguindo essa tendência? Claro que não. Temos que continuar fazendo a nossa parte, né? A justiça, ela atua de maneira individual, tanto é que a gente aprende no Espiritismo que nós não herdamos os erros dos nossos antepassados ou daquele que está do nosso lado, a não ser que nós estejamos ali dando força para que isso aconteça, né? Então, o processo começa no indivíduo, ao nosso ver, e se projeta no mundo. Só que nós somos 7 bilhões, né? Talvez há uma desincronia, uma falta de sincronia. Mas o fato da sociedade, de maneira geral, permanecer quase que estacionária ou muito lentamente avançando, não quer dizer que nós tenhamos necessariamente que seguir o mesmo passo. Então, resumidamente aí, nós não temos que ter desesperança nenhuma, apenas entender que o processo não é esse, né? Estamos aqui justamente discutindo isso, que o processo não se dá assim. Se esses indivíduos, Elias, que você mencionou, acharam assim, e isso se mostrou equivocado, sigamos, isso nos serve de lição para verificarmos. Não é assim e pode não ser agora, pode ser mais para frente, e com certeza será, uma vez que os problemas que nós temos no mundo, né, somente são de natureza tão complexa que esperar que ele se modifique, como alguns dizem, em 35 anos, realmente é cair na ilusão, é cair na utopia. Acreditar numa data limite, né, Arthur? Sim. o Sérgio Albach fez aqui, o Saulo Albach fez aqui uma ponderação muito interessante. Depois eu quero voltar nessa questão do indivíduo com você, porque eu acho que você trouxe um olhar que é interessante, que eu quero explorar. Mas ainda para a gente esgotar essa fase, o Saulo disse o seguinte: os espíritos cujos textos Kardec escolheu eram mais ufanistas com relação a uma nova era próxima. Aí ele põe a observação: nós não temos acesso ao material que Kardec não utilizou, para ver como é que outros espíritos, porventura, pensavam. E eu fico até me perguntando se Kardec não pode ter sido fortemente influenciado por alguns elementos que você citou na sua palestra aqui em Goiânia. Eu me lembro que você se referiu ao Dia da Grande Decepção, que deu origem ao movimento adventista do sétimo dia, inclusive, né? A Igreja Adventista do Sétimo Dia nasceu de uma profecia, e eu sei também que mais ou menos na mesma época, um pouquinho antes que aquele movimento, inclusive, o Hegel havia publicado um estudo também que apontava para uma ideia de um auge civilizacional, onde a gente teria uma sociedade pacificada, uma sociedade harmônica, sem os problemas sociais que envergonhavam a nossa civilização. Então, assim, como você vê, será que Kardec, e o próprio Hahnemann, que comenta isso em espírito com Kardec, você acha que é possível que Kardec e os espíritos tenham sido influenciados por esse clima da época? Eu brinquei com você aqui em off, quero também trazer, não só, gente, o próprio Karl Marx, que era materialista e ateu, ele acreditava num colapso do sistema capitalista que daria surgimento a uma nova sociedade onde seria possível uma igualdade de condições de vida. Então, assim, essa ideia era muito presente naquela época. Você acha que Kardec e os espíritos podem ter, de certo modo, sido influenciados por essa esperança, essa expectativa, e por isso aquele capítulo, o último capítulo do livro A Gênese, né, que ele fala de uma nova era? Como você vê isso? Por favor. Acredito que sim. O clima naquela época, né, em plena Revolução Industrial, era de transformação. E uma transformação muito mais rápida, como nunca a humanidade havia experimentado anteriormente, né? A mecanização, as produções em linha, né? Uma série de mudanças tecnológicas e também sociais vinham ali se iniciando, dando ensejo a essa ideia de que as coisas poderiam mudar para melhor, né? Na maioria das vezes, os pensamentos são sempre otimistas, mudar para melhor, numa velocidade tal que poderia tornar a humanidade realmente
fazer com que essa humanidade alcançasse condições bem melhores. O erro aí, ao nosso ver, é achar que tão somente o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento material, possa ensejar isso aí. É claro que ajuda muito o desenvolvimento do intelecto, né, o desenvolvimento da inteligência de maneira geral, faculta o progresso moral. Só que não necessariamente esse progresso moral acompanha o progresso intelectual. Vemos isso justamente nesse conflito Rússia e Ucrânia. Nós temos aí exércitos com uma capacidade tecnológica hiper mega avançada, muito mais do que, por exemplo, na época de Kardec e muito mais do que na própria Primeira e Segunda Guerra. Muito se avançou nessa área. No entanto, a crueldade, a maldade, o egoísmo, o orgulho permanecem praticamente os mesmos. No entanto, para quem acha que a gente é só pessimismo e não se trata disso, a gente verifica que nesse conflito, justamente por um lado ter sido invadido, as pessoas, mesmo aquelas que talvez não conheçam bem a história da questão, os porquês disso tudo, já têm demonstrado uma indignação que, ao nosso ver, é inédita. O mundo inteiro está indignado com o que vem acontecendo, né? Coisa que muitas das vezes, se nós verificarmos o clima pré-Segunda Guerra Mundial, os ânimos estavam todos de tal forma quentes, né, que a ideia geral era realmente de que a guerra deveria acontecer, de que coisas deveriam, enfim, que nós, por um lado, os aliados tinham que ir lá e dar a resposta à Alemanha, e chegar lá e destruir tudo, enquanto hoje não, hoje se pede paz, não se pede tanto retaliação. As pessoas estão interessadas em que o conflito termine e não se fiam propriamente em tentar retaliar o que foi feito. Então, isso indica um certo progresso, embora ainda muito pequeno, mas a gente verifica que a sociedade global, inclusive, fazendo com que toda a Rússia, no caso, seja aí isolada, essa questão de propor um isolamento, isso vindo de praticamente todos os países do mundo, indica aí exceto China, que é uma outra grande potência, né? Eu acho interessante isso que você coloca, porque o que a gente está vendo hoje é assistir a mudança de modelo de mundo, né? Ao invés de um modelo unipolar, um modelo multipolar. Hoje não adianta, parece, né? Mas essa guerra da Ucrânia é uma questão mais complexa, que a gente precisa analisar depois com mais calma, eu acho até que no outro momento, talvez, né? Sim. Mas a gente está assistindo uma transformação interessante, que é de um mundo unipolar, capitaneado pelos Estados Unidos, onde ele impunha as regras, e hoje está ficando muito claro que esse mundo caminha para uma configuração multipolar, onde a Rússia e a China, pelo menos, já disseram, opa, assim não, a gente não aceita, né? Então, assim, o que vai dar nisso, como essas mudanças vão acontecer, é uma outra grande indagação, e que tem a ver também com essa questão da paz que você disse, porque é uma mudança de configuração com tecnologias de muita capacidade destrutiva. Então, o desafio moral que a humanidade enfrenta hoje é muito maior que o desafio moral da época de Kardec. Achei interessante essa observação que você fez. E quero trazer aqui um comentário do colega Eli Matos, lá de Juiz de Fora. Ele coloca assim, olha, de forma geral, os materialistas veem um futuro distópico, de desgraça e destruição. E os espiritualistas, o futuro de regeneração ou reino de Deus. E aí o que o Eli me surpreendeu aqui com esse comentário final. Enquanto isso, o presente não se transforma. E eu quero encerrar o programa de hoje, Eli, discutindo isso que você trouxe aqui, tá? Porque é o nosso último tópico, mas vamos comentar esse início aqui. Os materialistas veem o futuro distópico e os espiritualistas o futuro, o reino de Deus, a Nova Jerusalém, né? Como é que você situa isso aí para nós, Arthur, por favor? Particularmente de discordância com ambos os lados, né? Porque quando nós começamos a falar dessa questão, particularmente de data limite, de estabelecimento de datas, né, para que esse processo se inicie ou se conclua,
nós quisemos justamente, em primeiro lugar, chamar atenção para o sensacionalismo em relação a essa temática. Porque na medida que há um sensacionalismo e a apresentação das coisas como se fossem de cartas marcadas, como se houvesse um destino já pré-traçado, as pessoas se olvidam justamente disso, do presente. Porque elas pensam assim, bem, se já está tudo certo para 2057, que se vai ficar tudo bem, então eu vou relaxar, vou ficar aqui na minha, vou esperar tudo acontecer, vou lavar minhas mãos e acabou. E é por isso que os espíritos, de maneira geral, são completamente contrários, se colocam de maneira contrária ao estabelecimento de datas circunstanciadas, né? Porque a humanidade, assim como nós, tem o livre-arbítrio. As coisas podem mudar conforme, né, o nosso livre-arbítrio. Somos nós que facultamos que fatos aconteçam conforme a nossa vontade. Então, prever que algo efetivamente vai acontecer de uma maneira fechada, como se fosse um grande jogo de cartas marcadas, um destino fatal, nós vemos isso como um perigoso, né? Perigoso justamente porque desvia a nossa atenção do presente para ficarmos tão somente com os olhos no futuro, enquanto a gente sabe que o futuro será o resultado do presente. É assim Interessante. que eu vejo que o Espiritismo nos ensina. E aí, do presente, enquanto nossa ação individual, achei interessante aquilo que você disse, porque a nossa ação individual é ela quem resulta depois na ação coletiva. Nós vamos explorar isso para o final. O Leonardo comentou aqui, eu vou postar o comentário dele, né? E nós não vamos ser futurólogos ao ponto de dizer se isso vai ou não acontecer, mas para a gente perceber os desdobramentos que a gente tem como risco futuro. Ele comentando que estava ouvindo hoje mais cedo um professor de astronomia aposentado da UFMG, que disse haver riscos de possíveis provocações e conflitos no espaço, com até ataques a satélites e até mesmo outros desdobramentos. Eu acho que isso tem assustado muito o nosso meio espírita, até porque apresenta-se mesmo o risco de uma terceira guerra mundial. A gente sabe que essa possibilidade ela está dada nesse momento, né? O Alexandre, lá do Rio de Janeiro, ele colocou: foi a ótica do século XIX que gerou esse sentimento, essa ideia de um mundo de regeneração, né? Ele entende que os homens avistavam isso naquela época. Hoje vivemos outra situação. Parece que vem bem em linha com o que você também comentou, né? E a Iracilda, eu vou entregar um segredo aqui para você, gente. Iracilda é minha esposa, que está assistindo ali escondidinha, olha, né? Ela concorda com Eli. Nós espíritas temos evitado nos posicionar politicamente, tendo em vista a transformação social do nosso mundo. É muito interessante, porque essa é uma discussão também que, no momento, a nossa participação política, nossa omissão política. Aliás, eu vou pedir que você comente um pouquinho isso que a Iracilda comentou. Será que isso nos convida a uma maior atuação na sociedade? Como você vê isso, Arthur? Acredito que nós somos seres políticos, né? A política está em tudo. E o que nos preocupa são os extremismos, né? Particularmente falando, tanto de um lado quanto de outro. Acredito que, enquanto espíritas, nós devemos seguir ou colocar, acima de tudo, a visão que nos traz o Espiritismo de que nós somos todos irmãos e que, obviamente, possuímos diferenças, né, no modo de pensar, no modo de agir, e devamos deixar, né, um pouco de lado essa questão de apontar os dedos, porque tem um pouco a ver com o que nós estávamos falando anteriormente, né? Nós estamos muito preocupados com o próximo, né? Com mudar o mundo, enquanto nos esquecemos de mudar a nós mesmos. Se nós efetivamente queremos um futuro melhor, que pode até não ser um futuro melhor para a humanidade, para nós mesmos, mas para nós mesmos, porque nós não iremos pagar pelo erro dos outros, nós temos que começar essa reforma interiormente. Isso, com certeza, se refletirá do todo, porque nós, infelizmente, não temos o poder de mudar o próximo. Por mais que nós mostremos, por mais que nós, por vezes, demonstremos efetivamente que, às vezes, o outro está errado, se não estiver no momento dele, não vai adiantar. É uma questão de maturidade espiritual, acima de tudo. Vejo isso muito bem. Eu sou professor, você percebe que eu dou uma aula a mesma para vários alunos, e cada um vai
explorar aquilo, vai abraçar aquilo de alguma forma. Uns vão entender completamente ao contrário do que eu ensinei, outros vão entender perfeitamente com rapidez, outros vão entender mais ou menos, vão ter certa dificuldade. Enfim, cada um está, né, num grau, né, evolutivo. Nós aprendemos isso com o Espiritismo. Demos aqui um exemplo que não é bem um exemplo tão claro, mas que demonstra que cada um está num passo, né? Então, a política é importante? Mas o que nós achamos condenável são os extremismos, nós deixarmos de nos vermos como irmãos, adotarmos certas prevenções contra o nosso próximo, porque ele pensa diferente da gente. Então, isso é muito perigoso e, infelizmente, nós estamos vendo o movimento espírita ir por essa senda também que consideramos muito perigosa. Muito delicado, você apontou bem. Inclusive, olha, talvez até a gente precise realmente conversar sobre esse assunto num outro momento. O Leonardo já entrou aqui debatendo com você. Olha, Leonardo, embora hajam acordos entre mais de 150 países para amenizar, por exemplo, as sanções. Né? Então é muito interessante que nem as sanções que foram feitas contra a Rússia são objeto de consenso, porque muitos países entendem que a Rússia também tem razões sólidas para não ter aceito o quadro como estava. Sim. Aí, o Daniel coloca uma questão aqui que é muito interessante. E eu já quero começar, Daniel, quero começar dizendo que o Emmanuel não faz essa profecia numérica como está sendo apresentado em nome dele, nem o Chico. Isso aí são interpretações de pessoas próximas do Chico, que a partir de algumas falas dele, deduziram esses números e estão apresentando. Aquela ideia de data limite não tem nada a ver com Francisco Cândido Xavier. Tá? Aquilo é uma conclusão de pessoas próximas dele, que inferiram de uma fala dele, que seria assim, e trouxeram isso como previsão, e agora, como não deu certo a data limite, estão jogando para frente para ver se faz sentido e se cola. Né? Então, não é do Emmanuel. A previsão que Emmanuel faz no livro A Caminho da Luz, e é algo que eu acho que a gente tem que aprender a ler como espíritas, eu entendo que a gente tem que aprender a ler os autores, seja espirituais, seja encarnados, dentro do contexto em que eles escreveram seus livros. E Emmanuel, quando ele escreveu o livro A Caminho da Luz, em 1939, estávamos iniciando a Segunda Guerra Mundial. Ele imaginou que esse período, já que o mundo de regeneração não aconteceu como Kardec, né, estava prevendo na virada do milênio, tá? Emmanuel entendeu que a Segunda Guerra Mundial poderia ser o evento que ao longo do século XX demarcaria essa transição. É só ler A Caminho da Luz que a gente vai ver isso com muita clareza. Ele imaginava que os Estados Unidos seriam os condutores da paz no mundo, ele imaginava que os povos brancos, arianos, seriam o povo que estabeleceria uma nova era. Né? A gente percebe, inclusive, um elemento de racismo muito claro ali no texto do livro A Caminho da Luz, que não é intencional, não é porque Emmanuel era racista, era a crença que se tinha na época que seriam os povos arianos que capitaneariam a paz no mundo. Né? Era uma crença, e que a gente viu também que se mostrou equivocada. Essa expectativa do Emmanuel não se confirmou, e a gente, enquanto espírita, tem que ser capaz de fazer essa leitura. Nós não podemos ficar presos no texto, né, e falar, mas Emmanuel, como assim? Né? Eu vejo por aí. E aí, eu quero que você nos ajude aqui. Então, eu só fiz essa fala para desfazer isso aí, porque é um assunto que também me interessa muito e a gente estuda isso. Né? Então, não é do Emmanuel essa fala, tá? E aí a pergunta, eu vou passar agora essa bola para você, o Arthur, né? Será que existe esse recenseamento de quem vai ficar na Terra por estar praticando apenas o bem? Ou se nós espíritas vamos pro chupão, porque nós ainda somos muito beligerantes uns com os outros? Como você vê isso? Bem, apenas comentando um pouquinho sobre Emmanuel, né? Um dos nossos textos lá para trás, nós já lembrávamos, não estamos aqui atuando como advogados, tá? Apenas nos utilizando de uma informação que consta no livro Encontros no Tempo, da editora ID, né, do Hércio Marques C. Arantes, uma declaração, né, feita através do Chico Xavier, pelo Emmanuel, dizendo o seguinte: muitas realizações para o terceiro milênio, segundo Emmanuel, poderão talvez ocorrer depois de 2990. Imaginemos, pois, certos fenômenos de triagem para séculos não muito próximos.
Os amigos desencarnados afirmam que na próxima galáxia, de cuja vida e grandeza compartilhamos, existem numerosos mundos de feição primitiva, aptos a nos receberem para estágios mais simples de progresso espiritual, caso não queiramos seguir o surto de elevação em que nossa Terra está penetrando. Então, se tivéssemos que escolher entre esse texto do Caminho da Luz e tantos outros que têm surgido por aí, nós ficaríamos com esse segundo que nós acabamos de ler. Nos parece muito mais coerente, né, do que esses feitos anteriormente. Então, vemos aí que cada um se utiliza, às vezes, por vezes, dessas entidades espirituais como um instrumento para que se validem certas ideias e opiniões pessoais, né? Então... Mas vai haver esse expurgo, assim, você vê cenário, você vê lógica filosófica, né? Você vê uma explicação doutrinária que justifica esse pensamento de que estaria havendo um expurgo nesse momento, que estaria havendo uma seleção de espíritos que não poderiam continuar na Terra. Eu até vou me referir aqui a uma outra obra psicografada, que quando eu li eu também fiquei bastante, assim, surpreso, né? Foi quando eu deduzi que eu já poderia me preparar minhas malas para ir para o mundo inferior, né? Que é aquele livro psicografado pelo André Luiz Ruiz, que, como é que é? Rumo ao Mundo de Regeneração, do Divaldo. Me falta o nome agora, né? Mas ele fala exatamente, né, nessa ideia, e ele apresenta naves espaciais que estariam levando os espíritos que estariam sendo expurgados, e o critério mais interessante foi o critério. Quando ele colocou lá os critérios, numa fala atribuída, se não me engano, a Bezerra de Menezes, né, o critério que selecionaria os espíritos bons em condições de ficar na Terra e os maus que teriam que agora ser expurgados para mundos inferiores, a hora que eu li os critérios, eu falei assim, tô nessa, né? Estou indo, gente. Um abraço, todo mundo. Muito obrigado. Foi um prazer ter estado com vocês aqui na Terra por esse tempo. Mas agora eu vou para o planeta Chupão, porque eu não tenho essa elevação moral que foi apontada aqui para permanecer na Terra. E eu fiquei pensando, né, quantos de nós teríamos. Como você vê essa ideia? Por exemplo, eu já vi um argumento muito interessante, essa ideia de que espíritos atrasados serão expurgados da Terra. Alguém diz que é uma ideia muito egoísta, porque a gente estaria lavando as mãos com relação às dificuldades alheias e nos considerando superiores aos outros por pensarmos que nós ficaríamos. Como você vê essa ideia de expurgo? Que eu sei que está na obra kardeciana também, mas isso não nos impede de discutir essas ideias, né? Sim. Como você vê isso, Arthur? Eu vejo como, no geral, uma ideia, como você bem ressaltou, doutrinária. Ela se encontra lá, né, bem estabelecida. O problema é como nós a interpretamos, né? Mais uma vez aí. E realmente, o que eu já também disse em outras oportunidades, é que geralmente nós sempre nos colocamos do lado que vai ser o salvo, né? Os bonzinhos. Os bonzinhos, que seus maus são sempre os outros, que os problemáticos são sempre os outros, porque às vezes a gente olha para o nosso histórico atual e vê, poxa, eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei bilhões dos cofres públicos, eu não sou uma pessoa que faz tanto mal assim às pessoas. Então a gente fica muito bonzinho conosco mesmos e muito severo, né, no julgamento do nosso próximo. Então, é justamente isso que me incomoda nessas previsões e nessa temática, né? E isso tem a ver com o que nós falamos anteriormente. Nós estamos preocupados com os outros e esquecemos de nós mesmos, né? Aí, então, falta aquele momento de introspecção, como o Santo Agostinho sempre nos pede para fazer, inclusive diariamente, né? De deitarmos a cabeça no travesseiro e pensarmos em que eu melhorei hoje? O que eu efetivamente fiz de bom, mas não porque eu estava pensando em fazer o bem para colher em termos de bônus hora no mundo espiritual. Não é de maneira premeditada, de maneira pensada, mas sim espontaneamente, naturalmente, como deva ser. Porque nós não enganamos nem a Deus e nem a nossa própria consciência, né? Então, essa deva ser a nossa preocupação, no meu ponto de vista. Então, se explora muito isso, se dá uma tônica toda sensacionalista. Inclusive, no nosso último estudo, eu mostro lá um trecho do Alziro Zarur, fundador da LBV, onde ele mostra bastante isso.
né, ao nosso ver, de maneira errônea, onde ele começa a listar, né, uma série de pessoas que iam ser expulsas. Ele acreditava, ele é outro que acreditava que 1.000 chegaria, mas de 2.000 não Não passaria. passaria. Isso foi muito dito. Eu Muito dito. cresci ouvindo isso, Arthur, cresci ouvindo isso. Muito Eu interessante, também, muito bem eu lembrado. também. Aí eu pergunto, e aí? Aí eu, no fim no estudo Fim do Mundo, perguntei, e aí, isso se cumpriu, pessoal? Nós realmente estamos em condições de prever o futuro, né, de prever coisas que ainda, né, que nós não temos esse controle. Por isso que no Evangelho consta, né, há coisas que só Deus conhece, e uma delas, com certeza, é o futuro da humanidade. Como eu te disse, a questão da guerra, nós vamos ter que fazer um evento para isso, viu, Arthur? Vamos combinar nossos 2 canais, quem sabe? Olha, É. e a gente discute isso. Olha aqui a provocação aqui da Delfine, né? Será que se fosse os Estados Unidos invadindo a Ucrânia, as pessoas estariam tão indignadas? Principalmente depois que os Estados Unidos já invadiu tantos outros países, né? E parece que quando os Estados Unidos invadem, parece que não é problema. O problema é quando a Rússia invade. É muito interessante. Dá uma boa discussão, né? Mas não é o que nós vamos discutir aqui agora. Aqui, deixa eu pegar aqui os comentários, porque eu quero, antes de entrar para a última questão, que vamos entrar para a reta final. Pedir pela paz é porque mudamos ou estamos com medo? Pode ser as duas coisas, ou um desses fatores, né? Claro, mais uma vez, né? Tudo isso depende da intenção. Claro que é muito fácil nós levantarmos cartazes pela paz, né? Nós fazermos movimento com as mãozinhas, né? Como se fosse representando a pomba da paz e tudo isso. O que está faltando realmente é algo para valer, é algo que efetivamente faça, né, o mundo ser melhor. E claro que nós temos o medo, né? Isso é até compreensível, uma vez que se ocorrer uma terceira guerra mundial, a história vai ser outra, diferente da segunda guerra, né? Porque um cataclismo nuclear realmente colocaria em perigo toda a humanidade. Então aí é o nosso instinto de conservação, de preservação funcionando, né? Imaginando essa situação, então o medo é, de certa forma, uma consequência natural disso daí. Agora, só ficar pedindo pela paz, só fazer prece, não que nós sejamos contra a prece, não se trata disso, né? A prece tem a sua importância, até no nosso próprio reequilíbrio e tudo mais. Só que não basta, Não né? basta. Tem que ser mais do que isso. Isso nós temos que cobrar primeiramente de nós mesmos, para depois, então, termos autoridade moral para exigir do próximo. E inclusive, ainda nessa linha aí, o Signat está dizendo aqui, ó, nesse conflito, os Estados Unidos declararam que pretendem voltar a ser a polícia do mundo, e ninguém manifestou nenhuma indignação em relação a isso. Então, é realmente uma situação delicada, e eu acho que merece uma discussão da nossa parte. A Josi colocou assim, ainda fechando o assunto anterior, para a gente até já fazer a chave de mudança para a direção do assunto final que eu falei para você. A Josi colocou, me pergunto sempre se os espíritos que interagiram com Kardec teriam as mesmas respostas hoje. A evolução não deve ter acontecido somente conosco na Terra. Você quer comentar isso aí, Arthur, antes de a gente virar a É chave? interessante. Não estamos pregando aqui terra arrasada. Nós acreditamos sim que o progresso tem acontecido, só que não é conforme a nossa ideia de mudança, né? E também na velocidade com que ela ocorre. Então, isso nos frustra, né? De certa forma, que nós criamos uma expectativa muito grande e que ela é utópica, na nossa opinião, ela é exagerada. O problema está só nisso, né? De nós ficarmos nessa ansiedade de mudança, 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 e ela efetivamente não ocorreu. E nós verificamos, né, quando estudamos a evolução dos seres humanos, né, pegamos lá de trás e comparamos com o presente, nós verificamos que houve uma série de mudanças para melhor, sim, só que ela é ainda incompleta. Né? Então não se trata aí de dizer que está tudo errado, pelo menos no meu ponto de vista, né?
que está tudo errado, que nós teremos que esperar pelo pior, que não, mas também, por outro lado, nem 80, nem um pessimismo exagerado que acha que está tudo acabado e nem um otimismo exagerado que acha que daqui a 35 anos, por exemplo, tudo vai estar resolvido, que vai estar tudo na paz, que nossos problemas vão ser solucionados, inclusive com informações fantásticas, sensacionalistas, do tipo, que já foi feito, né, anda sendo feito por aí, de que os ETs vão entrar em contato conosco e vão nos ensinar tudo que nós devemos fazer, avanços na tecnologia, isso e aquilo, o que, sinceramente, né, pessoal, realmente é um absurdo, desculpe ali o termo, de propor uma coisa dessa. A Ângela fez um comentário aqui, eu acho interessante. A Ângela é nossa colega aqui da EFOS, atualmente a nossa diretora de estudos e pesquisas. Ela colocou: regeneração é apenas uma possibilidade e que depende da agência humana. E aí eu quero abrir com a Ângela a nossa discussão final. Ainda que é muito interessante, a questão da guerra é interessante, Arthur, vamos pensar nisso, viu? Vamos pensar numa ação conjunta dos nossos canais e quem sabe a gente faz isso. Olha, os signados, temos que ter posição crítica em relação a todas as posições. O mundo de paz não pode ser um mundo dominado por uma ou outra potência. Entra naquela questão da multipolaridade que a gente estava conversando, né? E aí a Maristela diz aqui: signados me perguntam como a maioria não percebe isso, né, sobre a guerra lá da Ucrânia. Então, voltando aqui para a fala da Ângela, nós vamos caminhar agora, porque nós temos 13 minutos apenas, e eu não quero deixar de explorar isso. Como a regeneração seria apenas uma possibilidade que depende da agência humana, voltamos àquela questão do indivíduo e da sociedade, que é uma questão muito caliente na sociologia. Até onde as coisas são determinadas pela ação dos indivíduos, até onde as determinações sociais, às vezes, trabalham também a compreensão dos indivíduos. É uma questão bem quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então, Kardec tem algumas abordagens, Arthur, e eu quero conversar sobre elas com você, sobretudo ali no Livro dos Espíritos, inclusive no último capítulo, muito interessante, quando ele fala dessa transformação social que se avizinhava, ele imaginava assim, e que eu acho que a gente pode ver, como você disse, desde que a gente não veja como fechando dentro do século XX, como Kardec chegou a pensar, mas que a gente pense que é uma transformação social em curso e que caminha, de fato, ao longo da história, como você pontuou na sua palestra aqui em Goiânia, que eu gostei muito. E você falou no início do nosso programa aqui também, né? Kardec falava em melhorar as instituições por meios diretos e materiais. E, se não me engano, quando você falou da nossa mudança individual, eu fiquei me perguntando se essa mudança individual significaria, inclusive, para que, através dessa mudança, a gente atue no mundo, que me parece que você deu essa ideia. E aí nós temos um ponto de convergência interessante para conversar. Como você vê essa nossa atuação no mundo para promover isso que Kardec chamava de melhorar as instituições por meios diretos e materiais, ou então, lá mais à frente, quando ele vai discutir o significado de civilização, no 914, 917, quando ele fala do que seria uma civilização completa. Como você vê a nossa atuação humana para criar essa civilização com a qual a gente sonha, nessa perspectiva que você está trazendo para nós? Sim. Do nosso ponto de vista, as instituições são reflexos do homem, são reflexos das sociedades. Tanto que nós percebemos que certas instituições se encontram mais desenvolvidas em determinados lugares do que outros, porque elas vão seguindo aí o caldo cultural, as transformações que, como acontece nos indivíduos, não ocorre na mesma velocidade em todos os povos, em todas as sociedades. Mas, de maneira geral, nós aí recorreríamos, né, ao Evangelho segundo o Espiritismo. Porque se nós imaginarmos esse cenário que eu vou apresentar aqui para vocês, que se encontra lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós teremos naturalmente, certamente, vocês irão concordar comigo, uma modificação das instituições, na seguinte descrição, né? Que é justamente a descrição do que seria e do que vem a ser o homem de bem. Então diz lá, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza.
Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, e aí não a consciência dos outros, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem. E aí eu devolvo a pergunta para vocês se questionarem e pensarem. Se nós tivéssemos indivíduos tanto no poder, com essas características, claro que também não podemos dar aí um tom messiânico, né? De achar que, por exemplo, se todos os políticos fossem assim, o mundo ia mudar. Também não ia ser o suficiente, porque nós não teríamos um povo, uma população que entenderia, né, essa situação, como Jesus não foi compreendido e tantos outros não foram bem compreendidos. Por quê? Porque eles se encontravam num patamar muito tão superior ao restante da população que geralmente o resultado também não foi tão bom. Ou pararam na cruz, ou tiveram que tomar cicuta, enfim, né? Foram perseguidos, queimados. Então, se nós temos uma elevação, se nós tivéssemos, né, uma elevação substancial, né, no progresso moral, pelo menos na maioria, que se refletisse na qualidade dos nossos líderes, dos nossos empresários, dos nossos políticos, daqueles que detêm o poder, né, e talvez uma maior distribuição desse poder, não ficassem tão concentrados, possivelmente nós poderíamos pensar num quadro melhor para o nosso mundo. É claro que não é só isso, depende de uma série de outros fatores, estamos aqui só tentando passar um rascunho disso daí. Mas se todos nós nos preocupássemos em alcançar esse perfil de homem de bem, tal como está no Evangelho, acredito que muita coisa já teria melhorado. Mas aí essa é a discussão com a qual nós vamos encerrar, então você vai me perdoar por insistir um pouco nela, tá? O Ivo ponderou aqui, bem na linha do que você falou, achei interessante, o Ivo coloca a nossa aqui de Goiânia, ele colocou: queremos mudar o mundo e esquecemos de mudar a nós mesmos. Isso é muito importante, porque é o que você disse, não há mudança consistente se ela não estiver respaldada no indivíduo também, né? Mas aí o Saulo levanta outra questão importante, ele está dialogando com a Ângela aqui no chat, né? Mas ele vai levantar assim, olha, que mudanças nas instituições fomentam mudanças nos indivíduos. E a gente sabe, por exemplo, Kardec é um grande incentivador da educação universal, né? Na época dele, ele já abraça essa causa, porque ele acreditava que uma educação pode ser uma ação transformadora sobre a sociedade, na medida em que ajuda os indivíduos a perceberem, né, melhor a sua própria condição, né, e o próprio contexto em que estão inseridos. Então, quando a gente fala em mudança das instituições, a gente também, eu falo isso muito pensando naquilo que Kardec analisa, lá em Viagem Espírita, quando ele faz aquela viagem de 1862, ele faz um comentário, ele fala: se for para a gente esperar todo mundo mudar, nós estamos perdidos. Quantos milhões de anos serão necessários? Ele faz esse desabafo. E ele comenta: mas não é necessário. Basta que a gente consiga mudar uma parcela significativa da sociedade. E ele até faz uma divisão que eu gosto, ele fala: olha, nós temos um terço que quer a mudança, que ele chama dos progressistas na época, né? E o progressista hoje é outro objeto de discussão boa também no nosso terreno espírita. Então ele chama essas pessoas de os progressistas que abraçam as mudanças, que querem as mudanças. Ele vê que tem mais um terço, mais ou menos, que é indefinido, não sabe o que fazer, bem naquele raciocínio inicial seu também, né? E vê um terço conservadores que não querem as mudanças, eles, de certo modo, querem que as coisas permaneçam como estão. Então, Kardec imagina que pela educação nós podemos, ele até chega a achar que as mães vão educar os seus filhos. Eu falei: ô Kardec, deixa de ser machista, Kardec, calma aí, né? As mães não, os pais também, né? É da época, isso é cultural, né? Então ele fala que as mães formariam uma nova geração de espíritas, que dentro da terceira geração, talvez a gente já tivesse uma massa suficiente para promover essas transformações sociais. Você conhece isso muito bem, que você também é um estudioso de Kardec, né? Você não acha que isso nos convida àquilo que a Iracilda falou lá no início, de uma ação política no sentido de ir promovendo, ainda que sejam pequenas mudanças institucionais, mas que sinalizem nessa ideia de mundo de regeneração que Kardec falava? Concordo com você, desde que não seja a fórceps. Não, concordo que não possa ser a força.
Se nós, por exemplo, tivéssemos uma Constituição perfeita ou leis perfeitas e indivíduos que não estivessem dispostos a cumpri-las, nós teríamos, né, esse desnível, né, muito grande. Mas, claro, que a reforma das instituições, né, devam acontecer, é um processo que nós vemos com grande simpatia e aproveitamos para falar um pouco, né, do que seria, né, claro que, resumidamente aqui, o que seria essa ideia da educação segundo o próprio Kardec, onde ele diz o seguinte: a educação é a arte de formar os homens, isto é, a arte de fazer eclodir neles os germes da virtude e abafar os do vício, de desenvolver sua inteligência, de lhes dar instrução própria às suas necessidades, enfim, de formar o corpo e de lhe dar força e saúde. Numa palavra, a meta da educação consiste no desenvolvimento simultâneo das faculdades morais, físicas e intelectuais. Bem, da maneira que nós estamos vendo a educação hoje, não só no Brasil como no mundo, estamos muito longe disso, né? Inclusive, o que temos percebido é justamente a repulsa que, por vezes, os temas que visem ao melhoramento moral encontram por parte de alguns educadores, né? Alguns acham que nós vamos dar ensejo a todos os nós mais pérfidos e baixos impulsos em nome de uma liberdade. Nós não concordamos com isso. Por isso que, por vezes, a religião... Vou te pedir que seja mais claro para mim em relação a esse ponto, até porque nós temos muitos professores aqui nos assistindo, e esse ponto é delicado e já surgiu, e já gerou uma questão muito interessante no passado, né? Porque eu me lembro aí de ter gente denunciando que estavam tentando transformar nossos filhos em gays a partir de uma educação que tinha por objetivo evitar a homofobia nas escolas. Então, assim, como é que você quis dizer por essa liberdade? Eu não entendi esse ponto, eu queria que isso fosse mais claro nesse eu aspecto. acho que, do geral, se foca muito em que as pessoas tenham liberdade de fazer o que bem entender, que devam dar vazão, muitas vezes, às suas vontades e têm o direito sobre isso, e se esquece um pouco dos deveres que eles têm, primeiro perante eles mesmos, né, e perante as leis divinas, e segundo em relação à sociedade. Digamos isso de maneira geral. Eu acho que muitas vezes se confunde liberdade com uma liberalidade ou uma libertinagem, não estamos falando apenas no sentido sexual, demasiada, né? E aí, às vezes, se esquece do respeito que nós devemos ter para com o nosso semelhante, dos nossos deveres enquanto cidadãos, enquanto pessoas participantes da sociedade. Tanto é que, infelizmente, no nosso país, nós vivemos aí, eu já dei aula, não foi nem em escola pública, eu já dei aula em escola particular, era difícil até controlar os alunos, né, porque eles perderam completamente o respeito pela figura do professor, uma vez que eles não conseguem mais entender o que seja hierarquia, não conseguem entender as mais básicas regras da boa convivência, do respeito, porque se às vezes tem um grupo de alunos que não quer assistir a aula, que não está nem aí, que quer ficar conversando, tem outros que estão interessados. Então, se eles e aí eu me pergunto, sabe, Arthur, eu me pergunto se não há também um problema aí institucional de novo, né? Porque eu ouço críticas, principalmente no meio, a gente já promoveu algumas discussões aqui com o pessoal da área de educação, e eu vi um comentário muito interessante, a pessoa falou assim, olha, a educação é uma das poucas instituições que não avançaram desde a época de Kardec até hoje, né? A gente quer reproduzir o mesmo modelo, quando hoje a gente tem uma internet aí que no celular a pessoa acha todas as informações, então tem muita coisa, assim, é um terreno bastante delicado, né? É um terreno bastante delicado, e talvez o nosso grande desafio hoje seja discutir mais essas questões para a gente encontrar caminhos. O Signatis colocou aqui, olha, não se melhora o homem sem melhorar as instituições. E parece que quando Kardec fala em mudanças no sistema educacional para que contemplem valores mais morais e espirituais, me parece que ele sinaliza nessa direção, que inclusive era o sonho, aliás, agora sem nenhuma propaganda aqui de conteúdo ideológico, né? Mas, por exemplo, o grande sonho dos socialistas da época de Kardec, e muitos dos quais, e nesse ponto aqui Kardec compartilha com eles, era de uma educação que fosse voltada para o espiritual, para a arte, para a sensibilidade humana, e não para
a operacionalização dos instrumentos de produção, que era o caso da educação técnica. E até hoje nós temos esse dilema. Nós vemos aí as pessoas defendendo a educação mais técnica, né? E achando que não pode discutir, por exemplo, na escola, filosofia. Para que filosofia? Para que arte na escola? Sendo que, na verdade, era isso que Kardec sonhava quando ele falava de uma educação que fosse voltada para o espírito. Né? Então, assim, para a gente encerrar, deu o nosso horário, infelizmente, o relógio é cruel. E tem hora que eu fico com vontade de quebrar o relógio, mas não adianta quebrar o relógio que o tempo não para, né? Mas, assim, eu queria focar nesse ponto, sabe? A questão das instituições. Eu vejo que, assim, pela sua fala, também eu entendo que há uma preocupação nesse sentido, de que não basta eu me isolar dentro da minha casa, fazer minha reforma individual, me considerar agora santo, né? Kardec mesmo fala do isolamento lá no Livro dos Espíritos. Eu adotar uma política de ascetismo e pronto, agora eu sou um monge do espiritismo, espírito elevado, luminoso, e a minha luz irradia, avança além das paredes da minha casa e contamina toda a sociedade à minha volta, porque a minha luz é muito intensa, né? Quer dizer, eu acho que não é isso. Essa luz minha, ela se irradia na minha ação, é na minha atitude cotidiana. E aí eu acho que é nesse sentido, sabe, que eu quero então te perguntar. Você não acha, voltar na questão da Iracilda, você não acha que, sobretudo hoje, nós estamos sendo desafiados a sair da comodidade das nossas casas espíritas, a sair da comodidade das nossas casas, para mostrar lá fora de que maneira que é esse mundo melhor que a gente vê, de que maneira deve ser esse mundo que Kardec sonhava como mundo de regeneração, de que maneira deve ser esse reino dos céus de que falava Jesus? Realmente não deva ser um papel teatral, né? Não existe uma postura fixa em relação a isso, né? Que as pessoas criam padrões. No meio espírita, o padrão é o Chico Xavier. Eu até entendo que ele seja um padrão, mas ele foi um padrão para ele. Não precisa ser um padrão para todos nós, porque nós, como dissemos anteriormente, cada um é um universo em particular, né? Então, às vezes a gente fica preso em apenas posturas exteriores, né? Em representações do que seria essa pessoa espiritualmente elevada. Enquanto Kardec, nós acabamos de ler, né, em relação ao homem de bem, nos traz aí realmente o que como nós devamos ser e como nós devamos atuar, né? Como lemos aqui anteriormente, né? Ele se perguntar, como diz aqui, se violou a lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente a ocasião de ser útil. Então, essa questão de você ser útil ao seu próximo e sendo útil à sociedade se faz muito importante. E voltando só um pouquinho em relação à educação, porque nós falamos da educação, da sala de aula, apenas como uma representação da nossa sociedade, né? De certa forma, o que nós, por vezes, encontramos em pequenos grupos, aquilo se mostra também presente no geral, né? E aí Kardec, complementando aquela questão que nós falávamos anteriormente, continua dizendo o seguinte, bem breve: não se pode esperar obter um bom sistema de educação e, por conseguinte, uma boa educação moral, se não se tiver uma massa de educadores que compreendam verdadeiramente o objetivo de sua missão e que tenham as qualidades necessárias para cumpri-la. É aquela questão da autoridade moral. Como é que você vai ensinar se você não põe em prática aquilo, né? Em resumo, a educação é o resultado do conjunto de hábitos adquiridos. Esses hábitos são eles próprios o resultado de todas as impressões que os provocaram, e a direção dessas impressões depende unicamente dos pais e dos educadores. Então, é um trabalho em conjunto. O que também nós estamos vendo são os pais delegando à escola a educação, a formação moral dos seus filhos. Isso é um erro, né? E assim, para o outro lado, nós estamos vendo aí, presenciando, pelo menos ao nosso ver, né, conforme a nossa experiência, o Estado e as instituições querendo se apoderar também da educação que deveria estar sendo dada em casa. Então fica essa transferência, né, de responsabilidade que nós achamos bastante danosa, enquanto que o trabalho deveria ser em conjunto. A escola no seu papel e os pais no seu papel, juntos, formando filhos melhores, indivíduos melhores para um mundo melhor.
Ei, Arthur, nós vamos ter que conversar demais da conta ainda, porque abre cada assunto e aí o tempo, né, não permite. Essa É questão mesmo que verdade. você fala, eu me lembro que numa discussão que a gente estava fazendo isso aí a respeito do papel da escola e do papel dos pais, até a respeito mesmo da questão da educação sexual nas escolas, que eu me lembro que o Emmanuel teve a posição de muito cuidado, muita prudência nos anos 40, 50, né? E depois, nos anos 70, ele já flexibilizou um pouquinho, e que a gente vê, quando eu vejo professores como você, que está aqui presente, como o Signates, que está ali do outro lado, Ângela, outros que estão aqui, né, minha esposa, Iracilda, e tantos outros professores, né, eu fico me perguntando se a gente, às vezes, não tem deixado de apostar na competência, na qualidade, na lucidez dessas pessoas, sabe, para promover essa transformação com a qual nós sonhamos, porque nós temos muita gente boa hoje na área da educação, e eu penso que realmente é através deles que nós vamos construir as bases para um mundo melhor. E aí, então, a gente, infelizmente, tem que encerrar, mas eu acho que isso abre um grande espaço para a nossa reflexão. E eu postei aqui para encerrar com essa fala do Luiz, né, para a gente estar pensando e abrindo discussões para o futuro. Ele diz: as pessoas estruturam as instituições, mas também as instituições estruturam o pensamento das pessoas. E eu penso que talvez essa seja a grande discussão que a gente tem que estar fazendo para o futuro, para a gente se perguntar para onde nós podemos empurrar essa nossa humanidade, porque eu achei muito interessante quando você, na sua palestra aqui, mostrou que por trás de toda grande, desse anseio de mudança, nós tínhamos pessoas sonhando com mudanças, né? E a gente sabe, historicamente, você usou esse argumento, acho muito interessante, toda a história foi construída pela ação de algum ser humano. Pela ação de algum ser humano. Então, talvez o mundo esteja dependendo agora da nossa ação enquanto seres humanos melhorados pela clareza de visão que a doutrina espírita nos trouxe, para que a gente ajude na construção desse mundo melhor. Quando Jesus convoca os 12 discípulos, eles falam: olha, vocês que vêm comigo, que nós vamos construir um novo reino aqui nesse mundo, um reino dos céus, um reino de Deus aqui na Terra, né? Eu penso que a gente precisa sonhar com isso, sonhar e agir, para que essas mudanças aconteçam, agir na base do equilíbrio, demonstrando a superioridade da conduta, da atitude de amor ao próximo que a gente já tenha conseguido estabelecer, para que a gente não seja mais fomentadores de guerras, né, Arthur? Porque senão a Isso gente aí. vai entrar na guerra junto com os outros, ao invés de estabelecer a paz. Arthur, muito obrigado. Muito obrigado de todo o coração por ter aceito o nosso convite. Eu acho que realmente a gente precisa muito conversar sobre esses assuntos. Aqui nos comentários, eu gostaria muito de trazer tudo que foi postado, mas são muitos comentários, né? Rolou uma boa discussão aqui em paralelo, depois a gente pode observar por aqui também. Mas muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu espero estarmos juntos em outros projetos, em outros momentos, tá bom? Porque eu acho que é assim que a gente cresce. E eu te passo a palavra para as suas considerações finais. Agradeço aí, Elias, agradeço a todos, né? Acredito que o debate, não o debate com ofensas, nada disso, isso não aconteceu, né? Mas, assim, o debate saudável, a troca de ideias, certamente vai agregando a todos os envolvidos, né? Eu acho que o sentimento que nos une nesse momento, apesar talvez, das diferenças de pensar, das diferenças em relação às soluções que nós achamos serem as melhores, nós devamos realmente nos unir, mas que não fique isso só nas palavras, né? Mas nos unir no propósito de realmente lutarmos para um mundo melhor, mas conforme a tônica que nós compreendamos ser a tônica espírita, começarmos efetivamente de nós mesmos, não da boca para fora, não com posturas teatrais de bondade, nada disso. Fazermos inicialmente com disciplina, para que depois o façamos com espontaneidade, né? Pouco a pouco, porque, como dissemos anteriormente, né, a natureza não dá saltos, nada acontece de uma hora para outra, a lei divina não atua dessa forma, né? Nosso próprio planeta, quanto tempo demorou para que a humanidade viesse a habitar o nosso mundo, né? Tanta coisa aconteceu, milhões e milhões de anos se passaram, e nós aí, porque as coisas não aconteceram em alguns poucos anos da nossa atual encarnação, estamos aí ansiosos, porque não estamos no mundo que, por vezes, alguns indivíduos, em certos lampejos de otimismo exagerado, quiseram que acontecesse, né? Que se tornasse um mundo feliz, um mundo onde não tivéssemos os problemas que nós temos hoje, que nós nos debatemos há tantos anos, né?
mas fica aí a nossa humilde contribuição, não queremos de maneira nenhuma sermos aí o dono da verdade em assunto nenhum, mas favoráveis sim à liberdade de pensamento, à liberdade de opinião, para que nós, em conjunto, possamos construir um mundo melhor. Muito obrigado, Arthur. Muito obrigado a todos que estiveram conosco. Eu já peço de antecipação perdão por não ter tido como entrar em todas as discussões que vocês abriram aqui para nós, que são riquíssimas, e que com certeza vão pautar as nossas próximas programações. Muito obrigado a todos vocês. Desejo de um domingo de muita paz e, sobretudo, que a gente esteja sintonizado com um projeto de paz para o mundo, nessa situação complexa que a gente está vivendo agora e que a gente sabe que mexe com todos nós. Que a gente não perca a esperança em um mundo melhor, que essa ideia de mundo de regeneração, de um mundo melhor, seja nossa inspiradora e que cada um de nós consiga, à sua maneira, dentro da sua possibilidade, contribuir para que esse mundo efetivamente consiga alcançar uma condição melhor para todos os seres humanos e não apenas para nós mesmos. Muito obrigado a todos vocês. Arthur, fica aí nos bastidores para a gente avaliar juntos, Claro. tá bom? Um grande abraço, muita paz, fiquem com Deus.